Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Espaço Livre, o programa de entrevistas da TV Câmara São Paulo. Mais uma vez eu lembro que você pode participar, sugira um tema ou um entrevistado. Envie sua pergunta para a gente pelo WhatsApp. O número é o 11 98158 7431. Anotado? Eu aguardo a sua mensagem. Bem, no programa de hoje nós vamos falar de um problema que todo o país tem enfrentado, especialmente a região sudeste. Como a cidade de São Paulo se preparou para frear a epidemia de dengue? Como você aí na sua casa pode colaborar nesse enfrentamento? E para nos ajudar com essas questões, eu recebo a doutora Bronislava Ciotek de Castro. Ela é médica sanitarista da Secretaria de Saúde do município de São Paulo. Doutora, seja muito bem-vinda à TV Câmara São Paulo e ao Espaço Livre. Olá, é um prazer estar aqui com vocês. Legal. Bem, olha só, em 2015 o Brasil registrou mais de 1,5 milhão de casos de dengue e 839 pessoas, doutora, morreram em decorrência da doença. E a cidade de São Paulo não foi muito diferente, não. Foram mais de 100 mil casos. Doutora, para que o público de casa entenda, qual é o cenário deste problema na cidade? Em São Paulo, realmente, o ano passado nós tivemos uma grande quantidade, várias regiões apresentaram um quadro praticamente epidêmico. Esse ano, o que a gente está fazendo é acompanhando de perto. Ainda não temos dados para passar para vocês, para ver a situação. Realmente, esse é um problema que é muito importante, porque na hora que a gente fala que várias pessoas ficaram doentes, dengue é uma doença que, além de poder levar à morte, ela também afasta a pessoa do trabalho por um período mais ou menos prolongado, uma semana ou mais, devido aos sinais e sintomas. Desde 2007, o município de São Paulo tem mostrado um aumento gradativo de casos. Perfeito. Agora, como a senhora mencionou, no ano passado, nós vivemos uma situação diferente deste ano, porque estávamos, nesse mesmo período do ano, em 2015, vivíamos uma estiagem bem rigorosa, poucas chuvas. Diferente desse momento do ano, nós estamos vivendo um período bem chuvoso. Perigo à vista? Sim, a chuva, ela acaba enchendo os grandes recipientes e os pequenos que estão por aí em espaço público ou expostas à chuva, ao meio, né? E isso é um grande perigo, porque a água da chuva é a água limpa, fica parada. Porém, a gente vê uma correlação muito maior do mosquito, da reprodução do mosquito Aedes aegypti, com a temperatura. Então, esse ano, apesar de ter um período chuvoso importante, o que a gente percebe é que a temperatura foi uma temperatura mais amena no mês de janeiro. Portanto, isso há de ser levado em conta também. De qualquer forma, com chuva ou sem chuva, às vezes as pessoas preenchem de água o seu pratinho de vaso de planta e acaba criando o local de reprodução do mosquito. Eu vou querer saber, inclusive, quais são as dicas que as pessoas devem seguir, quais são as regrinhas para evitar qualquer tipo de problema em casa. Mas, doutora, eu quero chamar a sua atenção e também você que está em casa, que a TV Câmara produziu uma série de comerciais, uma série de chamadas alertando a população de quais cuidados elas devem tomar para evitar esse tipo de problema. Quem gravou foi a jornalista Maria Rita Werneck. Veja só. O mosquito Aedes aegypti está em lugares onde a água limpa e parada, tampas, pratos e pneus, entre outros itens. Fique atento e tenha cuidado com os pontos da casa que podem acumular a água da chuva. Essa luta é de cada um de nós. Uma campanha TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania. Legal, muito bom. Bem, doutora, vamos prestar serviço? Quais são as regiões da cidade que possuem a maior incidência
do mosquito da dengue? Até o momento, o que a gente percebeu que em termos de transmissão é maior na região norte, o ano passado também foi na região norte do município e na zona leste, esse ano tem chamado a atenção. Por alguma razão especial que as regiões leste e norte acabaram tendo uma incidência maior? Olha, veja, não tem uma razão específica. O município de São Paulo, os 96 distritos administrativos, todos eles têm a presença do mosquito Aedes aegypti domiciliado. Portanto, o risco existe em todas as regiões. Qual que é a orientação? A orientação é realmente trabalhar todas as regiões e colaborar, fazendo as ações, eliminando os criadouros na sua própria casa. Perfeito. Dengue. Como identificar a doença? Quais são os principais sintomas? Algumas pessoas confundem com uma gripe ou um resfriado normal. Quais são os principais sintomas, doutora? Os principais sintomas é uma febre de aparecimento súbito, bem elevada, acima de 38, 39, acompanhada de dor de cabeça intensa, principalmente na região atrás dos olhos. Pode haver manchas avermelhadas pelo corpo, dores intensas, tanto nas articulações como na musculatura. Esses são os principais sinais e sintomas da dengue. É importante, ao apresentar esses sinais e sintomas, imediatamente procurar o serviço médico e nunca se automedicar. Então, a orientação é sempre que a pessoa vá para um posto de saúde ou procure um médico. Exatamente. Nunca se automedicar, que existem alguns medicamentos que podem até piorar o quadro. As pessoas até se lembram daquela frase, em caso de suspeita de dengue, não tome remédio A, B ou C. Isso. Inclusive uma chamada que as pessoas veem com frequência na televisão. E a febre chikungunya? Trata-se da mesma coisa, os mesmos sintomas ou não? Qual é a diferença? Veja, o transmissor é o mesmo. É o mesmo mosquito, É o que mesmo é o Aedes mosquito, aegypti. Aedes aegypti. Porém, sinais e sintomas são parecidos, muito parecidos com o da dengue, ou seja, tem a febre, dor no corpo, porém é mais presente a dor nas articulações, e essa dor nas articulações, ela pode se prolongar até meses ou até 2 anos. Pode virar uma artrite crônica. E isso é importante também quando a gente pensa no afastamento das pessoas do trabalho e no próprio sofrimento da pessoa de ter uma dor, de ter uma doença crônica. Mas a incidência da febre chikungunya, ela é inferior ao da dengue, não? No município de São Paulo não temos transmissão. Somente no estado, que naturalmente a senhora não pode responder, mas como profissional da área da saúde, a senhora entende e sabe que algumas regiões do estado de São Paulo sofrem com a febre chikungunya, que não é o caso da cidade? Não, não é o caso da cidade. No município a gente não tem uma transmissão autóctone, só tem caso de pessoas que viajaram para áreas de chikungunya e se contaminaram. Ah, tá? Perfeito. Olha só, quero retomar, inclusive, aquela análise que a senhora fez das regiões da cidade de São Paulo. Eu queria perguntar para a senhora, existe alguma relação do aumento em algumas regiões com as características físicas ou por conta das áreas verdes ou não? O mosquito, diferentemente dos demais, ele gosta de estar bem próximo às pessoas, ou seja, um mosquito doméstico, ele gosta de estar na nossa casa e nos recipientes artificiais. Então aquela história que muitas pessoas falam assim, tem um terreno baldio aqui ao lado da minha casa, está repleto de mosquitos, talvez tenha inclusive o Aedes aegypti por lá. Então isso não procede? Não, procede porque se o mato estiver grande, pode ter garrafa PET,
pode ter latinha, pode ter vários inservíveis jogados naquele terreno. Porém, pelo mato em si, não procede. O mosquito gosta desses recipientes artificiais e 80 a 90% deles estão nas casas próximas a gente. Então, o local de reprodução, os criadouros, 80 a 90% está nas casas. Então é importante que a população de São Paulo, especialmente das regiões norte e leste, fiquem atentas, é isso? Sim, é importante que principalmente essas regiões. A região norte, o ano passado, 50% dos casos de dengue ocorreram na região norte. Saberia mencionar, destacar os distritos que estiveram no topo desse ranking? Freguesia do Ó, a gente chama Subs, né? Mas assim, é a Brasilândia. A Brasilândia, Pirituba, Vila Maria também, tá? Perfeito. Inclusive, nós temos pessoas aqui na redação que moram na região da Freguesia do Ó e certamente devem ficar bem atentas para evitar qualquer tipo de problema, não é verdade, doutora? Bem, olha só, doutora, a gente vai fazer uma rápida parada no Espaço Livre, vamos para um intervalo de 3 minutos, mas daqui a pouco, quando nós voltarmos, eu gostaria que a senhora compartilhasse com o nosso público as informações e as dicas que as pessoas devem seguir para evitar qualquer tipo de problema, tá bom? Tá bom. Ok, bem, o Espaço Livre vai fazer uma rápida parada, são apenas 3 minutos e daqui a pouco a gente está de volta. Até já! Olá, estamos de volta com o Espaço Livre e hoje eu recebo a médica sanitarista Bronislava Ciotek de Castro. Ela é médica sanitarista da Secretaria Municipal de Saúde. Doutora, com chuva ou sem chuva, o que deve se fazer para evitar o foco do mosquito em casa? Eu acho que tem que fazer ações semanais, porque o ciclo do mosquito, ele é semanal. Então, de ovo até um mosquito adulto, na reprodução, leva mais ou menos 7 dias, que é uma semana. É muito rápido, com condição climática adequada, que é esse calor, né? Então, ele se reproduz muito rápido e, portanto, a gente deve eliminar esses criadouros do mosquito semanalmente, pelo menos 1 a 2 vezes por semana. O que fazer? É fazer uma inspeção sabendo quais são os criadouros. Os criadouros do mosquito na casa, vamos citar alguns. Os pratos de vaso de planta, planta aquática, a caixa d'água externa sem tampa adequada, os recipientes inservíveis no quintal, expostos ao tempo, como bacias, latas, garrafas, essas todas têm que estar viradas e em local coberto. Isso são alguns exemplos. As calhas sempre têm que ser limpas. Por quê? Porque tem que ter o escoamento da água. Tudo isso deve ser feito semanalmente, essa inspeção. Para quê? Para se houver algum local servindo de criadouro de mosquito, local de reprodução, interromper esse ciclo e, portanto, não nascerem mais mosquitos. Perfeito. Pessoas que possuem piscina em casa, a piscina também pode ser um local para a proliferação do mosquito ou não? Sim, é um local importante, principalmente aquelas piscinas que não estão em uso, tá? Então, aquelas que estão sem água, sem uso... Vazias, não tem problema. Vazias, não tem problema. Com a chuva, vai acumular a água da chuva e vira local de reprodução. Então, não deixar de muita água. A piscina vazia, que não está sendo usada, coberta. Coberta. Essa piscina tem que ficar coberta com lona,
bem esticada para não formar barriga e acumular água na lona. As piscinas com água em uso não tem problema, elas devem estar cloradas. Perfeito. Uma outra pergunta que me ocorre, doutora, vaso sanitário. As pessoas utilizam com frequência, mas eventualmente numa casa com mais de um banheiro, talvez algum vaso sanitário não seja usado com frequência. Aquele banheirinho que as pessoas chamam, aquele que fica na edícula, nos fundos da casa. É possível que o mosquito se reproduza nos vasos? Bem lembrado isso, viu? Porque assim, esse banheiro em desuso, o vaso sanitário, a água que tem é criadouro, pode ser criadouro. Então, qual que é a orientação? A orientação é, pelo menos uma vez por semana, colocar cloro. Também, dar descarga antes de colocar o cloro e manter sempre vedado, a tampa abaixada. E lembrando do vaso sanitário, tem o ralo também. O ralo que está em desuso, ele deve ser vedado e principalmente, assim, para todos os ralos, a gente deve usar aquelas tampinhas de abre e fecha. Entendi. Tá? Perfeito, muito bom. Bem, estamos falando das ações e as regrinhas que as pessoas devem seguir para evitar qualquer tipo de problema em casa. Daí eu pergunto, o que a secretaria, o que a prefeitura está fazendo para frear a epidemia da dengue, doutora? Conta para a gente, compartilha com a gente. Então, a gente chama dentro do ano de dengue, quando diminui a transmissão de casos, que é mais ou menos em julho, agosto, a gente já começa a se preparar para o ano seguinte. Então, houve toda uma organização de tratamento de ponto estratégico. O que é ponto estratégico? São aqueles locais que a gente tem cadastrado, que tem muitos inservíveis, são os desmanches, os ferro velho, tudo isso é cadastrado. E a gente tratou com produto o ano passado, no final do ano. O que mais a gente tem feito? Esse ano nós fizemos uma parceria que foi muito boa com a Secretaria de Limpeza Urbana. Então, todos eles, os funcionários, foram capacitados para a dengue e eles estão trabalhando, eliminando os criadouros e nas semanas passadas, eles vêm trabalhando nos fins de semana, fazendo o quê? A atividade de cata-bagulho. A população é avisada que sábado, domingo, vai passar em tais ruas o cata-bagulho e a população coloca os inservíveis para fora, que são recolhidos. Isso é fundamental e muito importante. Perfeito, muito bom. Essa integração da população com o poder público me parece a tônica do sucesso para evitar a proliferação do mosquito, não é? É fundamental, porque, veja, as visitas do agente, elas ocorrem mais numa periodicidade que não é semanal. O agente não pode ficar, pela quantidade de imóveis, não pode ficar na casa eliminando os criadouros. Portanto, aprenda com a gente, quando ele visita, com toda a campanha que está sendo feita, aprenda a colaborar e eliminar os seus criadouros na sua casa. É importante também, se você verificar que você está fazendo tudo, porém, na vizinhança existem pessoas que não colaboram com criadouros, às vezes a gente olha e vê aquela caixa d'água descoberta ou aquela laje acumulando água, isso aí esses criadouros devem ser denunciados para a central da prefeitura 156. A partir da denúncia, o caso será localizado, porque nós temos 26 supervisões de vigilância em saúde e será direcionado para a supervisão de vigilância do local, para que os agentes vão lá e
conscientizem a pessoa. Já que a senhora mencionou o trabalho dos agentes, existe ainda muita resistência por parte de alguns munícipes em receber esses agentes e esses profissionais da Secretaria? Inclusive, tem um projeto de lei de autoria do vereador Paulo Fiorilo que autoriza que a Prefeitura entre em alguns imóveis fechados para vistoriar eventualmente. Sim, existe dependendo da região. Então, assim, principalmente se a gente for citar de São Paulo, as maiores pendências são na região de Pinheiros, Alto de Pinheiros, nessas regiões nobres. Nas áreas nobres. Por quê? Porque fica normalmente a pessoa que trabalha cuidando daquela casa com a ordem do seu da pessoa que contrata, responsável, de não deixar ninguém entrar. Inclusive, a gente tem ruas com zeladoria, com essa ordem de não deixar circular. Essas regiões são a nossa, vamos dizer, é o nosso grande problema, porque a pendência chega a 50% em áreas como essas. Portanto, a campanha deve atingir essas áreas e temos que trabalhar todos os imóveis. No máximo, a pendência deve ser de 25%. Então, se a gente pensar uma área, vamos trabalhar dos imóveis, no máximo 25% a gente não trabalha. Fora isso, todo o trabalho que a gente fez foi inútil. Perfeito. Então, quero aproveitar e lembrar você que está em casa que a TV Câmara São Paulo está com uma campanha no ar. Durante todos os intervalos, nós exibimos peças que lembram a população de quais são as atitudes e as regrinhas que vocês devem seguir para evitar a proliferação do mosquito da dengue na sua casa. Acompanhe. Você sabia que as latas de lixo servem como local de proliferação do mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue? Para eliminar qualquer possibilidade de focos do inseto, mantenha o lixo tampado e em local coberto. Verifique se há acúmulo de água na tampa e no interior da lata ou do cesto de lixo. Essa luta é de cada um de nós. Uma campanha TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania. Legal. Olha só, doutora, continuando o nosso bate-papo, claro que a cidade de São Paulo, ainda bem, não tem pelo menos o registro de nenhum caso do Zika vírus aqui. Me corrija se eu estiver errado. Mas nem todas as pessoas sabem qual é a diferença deste mosquito, ou na verdade, desta doença para as demais. Explique para o nosso público e também fale um pouco da microcefalia, doutora. Então, o mosquito que transmite o Zika é o mesmo, é a Aedes aegypti. Trata-se do mesmo mosquito. Mesmo mosquito. É o que a gente sabe até o momento. Porque Zika tem várias coisas que a gente ainda não sabe, está aprendendo. Em relação a sinais e sintomas do vírus, são parecidos com o da dengue. É difícil diferenciar. Tem vários casos que são assintomáticos, ou seja, não tem sintoma nenhum, tá? A diferença que a gente pode citar é que existe uma hiperemia na região dos olhos, os olhos ficam avermelhados. Essa doença vem da região da África, da floresta, que tem o mesmo nome, Zika, tá? Teve epidemias na região de Polinésia Francesa, que agora está se analisando. Lá houve microcefalia também. Certo. Só que na época eles não detectaram. Portanto, a gente está vendo o quê? Que quando a gestante tem Zika, existe um risco da criança nascer com esse problema de microcefalia, que é um problema grave, pode levar a vários distúrbios do sistema nervoso, cegueira, surdez, enfim. São vários problemas para aquela criança. Está se notificando todos os casos de microcefalia.
e, no momento, o Ministério vai repassar para todas as cidades, inclusive São Paulo, espero, né? Claro. O kit para fazer o diagnóstico de Zika também. Mas todas as ações de prevenção contra a dengue e contra a febre chikungunya também se aplica no caso da Zika, correto? Igual. O mosquito que a gente sabe até o momento é o mesmo, a Aedes aegypti, portanto, todas as ações são as mesmas. E, como a gente falou aqui, o mosquito assim está cada vez mais perigoso, que está transmitindo o quê? 3 tipos de vírus, tá? Perfeito. Fora os subtipos da dengue, que é 1, 2, 3 e 4. Portanto, essa é uma guerra que todo mundo tem que trabalhar contra, senão nos vamos perder para o mosquito. Perfeito, doutora Bronislava Ciotek de Castro. Excelente o bate-papo, importante essa conversa. Estamos chegando ao final do Espaço Livre, mas ainda dá tempo que a senhora compartilhe um pensamento para a população de São Paulo. Se a senhora quiser deixar um contato, fique à vontade. Sim, então assim, é importante realmente que a população venha aderir e praticar a eliminação dos criadouros, porque saber, a imprensa está falando, a gente está falando, tem várias campanhas, inclusive no site da Secretaria Municipal de Saúde, tem todas as ações que devem ser feitas em forma de checklist para segurança. Mas o importante é realmente fazer mesmo, ter certeza que foi feito. Senão, não haverá nenhuma chance da gente diminuir a infestação do mosquito e, portanto, diminuir a doença ou as doenças. Perfeito. Para finalizar, a senhora mencionou o telefone da coordenação das subprefeituras. Quem quiser ligar para denunciar algum bairro ou alguma região que tenha os mosquitos Aedes aegypti, para qual telefone as pessoas devem ligar? O telefone é 156. A partir da ligação é gerado um protocolo de serviço e é repassado para a área do problema. Tem algum site da Secretaria que as pessoas podem obter maiores informações? É o site da Secretaria Municipal de Saúde. Lá tem várias campanhas para dengue, Zika. Perfeito, doutora Bronislava. Muito obrigado por sua participação mais uma vez aqui na TV Câmara São Paulo e no Espaço Livre. Eu agradeço. Bem, o Espaço Livre de hoje fica por aqui, mas nós vamos continuar a falar dos assuntos importantes no seu dia a dia. Obrigado pela companhia, obrigado pela audiência. TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania.